e a profecia. Quem é o perfeito aí? O perfeito é Jesus, quando Jesus Então, voltar. A profecia só não vai acabar quando Jesus voltar? Não é isso que está escrito aí no texto? Mas... Mas mesmo assim você não crê assim. Não. Como é que fica Coríntios 13 nessa escala aí, Isaac? Porque lá em Coríntios 13 ele fala sobre profecias e línguas e ciência e tal. E lá diz assim: o amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão. Então tá no sentido que você está falando aí, vai acabar, vai acabar. Havendo ciência passará, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas o 10 diz quando é que vai acabar. Quando vier o que é perfeito, então é que isso vai acabar. Como lidar com um texto tão claro como esse que diz que tudo isso vai acabar só quando a volta de Jesus acontecer? O cessacionista sério não utiliza esse texto para sustentar o seu argumento. Eu já disse isso aí. O sério não usa esse texto para sustentar seu argumento. Porque, além de Paulo estar utilizando aqui uma linguagem poética e está fazendo um ponto com relação ao amor, bem disse o pastor César que, quando vem o que é perfeito, né? Alguns já sustentaram que esse perfeito seria o encerramento do cânon, mas não tem contexto para isso. Não dá. De forma nenhuma tem contexto para isso. Então, eu entendo também que como que você entende esse virá texto? o que é perfeito, Que é Cristo. encerrará. Mas aí nós podemos enxergar, olha só que interessante. Deixa eu abrir aqui no texto para não falar, não parafrasear errado, né? 13:8 por aí. 13 está aqui. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo língua cessarão, havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos ciência. E em parte profetizamos. Ué, cadê as línguas? Já fica aqui ele não faz menção a algo que ele acabou de dizer. Mas enfim. Profecia e língua sempre é junto, né? Tudo bem, mas ele separou aqui. Separou aqui. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Profecia. O que é em parte? Acabou de dizer o que é em parte no versículo 9. A ciência e a profecia. Quem é o perfeito aí? O perfeito é Jesus, quando Jesus voltar. A profecia só não vai acabar quando Jesus voltar? Não é isso que está escrito aí no texto? Mas... Mas mesmo assim você não crê assim, é isso? Não é isso. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é parte será aniquilado, ou seja, não precisará mais, naquela época, naquele contexto, não precisará mais de revelação nova. Certo. Revelação nova. Por quê? Porque o Senhor voltará. Enquanto ele não volta, precisa. Não precisa. Certo. Pastor Eliseu. Eu não entendi bem a pergunta do pastor, cadê as línguas? Porque a gente pode fazer o versículo 1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens, e às vezes o Espírito de Deus pode conceder línguas de outros países para um fim missionário. Estrangeiras para um fim missionário, conforme diz Atos 2. Isso também acontece o tempo todo. Que também acontece o tempo todo. Eu, pela misericórdia de Deus pregando na Europa, eu ouço vários testemunhos assim. Eu conheci um rapaz que ele morava no aeroporto de Guarulhos. Procurem no meu Facebook, quem quiser, eu pedi a oferta para ele. Veio um pastor... E ele te deu a oferta? Tô brincando. Tadinho, Você pediu por ele. Eu pedi oferta para ele. Estava acontecendo uma guerra fria no país dele e os pais dele o deixaram aqui no aeroporto para que os brasileiros cuidassem dele, pois os pais reconheceram que os brasileiros eram assim. Então, pilotos, comissários de bordo cuidavam dele. Como que ele se entregou para Jesus? Ele disse: pastor, eu escuto suas mensagens. Tem um pregador que os reformados gostam muito aqui no Brasil, os pentecostais também. Me fugiu o nome dele. Gringo? Gringo, ele é americano. Paul Washer. Segundo ele, quando esse pastor veio, passou pelo aeroporto, ele reconheceu esse pastor. E na equipe dele, alguém falou na língua dele. E ele foi deixado aqui no aeroporto com 6 anos de idade. Ele disse que entendeu na língua dele aquela mensagem, foi pro banheiro, começou a chorar. E ali ele se entregou a Cristo e alguém mandou ele assistir minhas mensagens e de outros pregadores.
Então, entenda. O pastor entende que línguas são idiomas ou existem outras línguas? Línguas são idiomas. O Espírito pode conceder a quem tem o dom de línguas um sinal idiomático para que ele possa alcançar outras pessoas de um modo evangelístico. Como você perguntou aqui no capítulo... Igual em Pentecostes. Igual em Pentecostes. Como você mencionou, cadê os dons? Ainda que eu falasse a língua... Cadê a língua? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos... Essa língua dos anjos é uma hipérbole ou é... Pode ser uma hipérbole, uma classe de linguagem espiritual que os homens ali podem não conseguir entender, pois o próprio texto diz que dom de línguas, no capítulo 14, pode ser dado a mim para minha edificação. Falar minha edificação e com Deus. Se fosse apenas para propósito evangelístico, por que o texto diz que é para minha própria edificação? Se fosse apenas para propósito evangelístico, por que o texto diria que quando muitos estiverem falando, preferencialmente eu me cale e fale sozinho com Deus? Então tá aí a prova de que não é apenas com propósito evangelístico.